Milionário viu seu empregado ensinando sua filha a dançar. Foi quando viu quem ele era de verdade. Imagine um milionário tradicionalista, dono de uma das maiores fazendas de café de Minas Gerais, que certa manhã, ao caminhar pela propriedade, presencia uma cena que muda tudo. Sua filha mais nova, sorrindo, girava ao som de um bolero antigo, sendo conduzida com maestria por um simples empregado recém-contratado. O pai, parado na varanda, observa a leveza dos passos, a precisão dos movimentos, e algo em seu peito aperta. Aquele homem não podia ser apenas o que dizia. Ele dançava como quem já viveu aquilo intensamente. Como alguém que tinha uma história. A partir desse momento, segredos antigos começam a vir à tona, alianças se desfazem, e a rígida estrutura de uma família poderosa começa a se desfazer sob o peso de verdades que nunca foram ditas. O que aquele pai verá nos meses seguintes colocará à prova tudo o que ele acredita sobre controle, amor e redenção. Se você quer descobrir como essa história se desenrola, com reviravoltas emocionantes, tradições desafiadas e um final surpreendente, curta este vídeo, comenta de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada que promete aquecer o coração e mexer com a sua memória. O sol ainda não havia aquecido completamente os campos de café da fazenda Santa Helena, mas o ar já anunciava mais um dia quente no coração de Minas Gerais. Era o fim de janeiro, e o verão se espalhava com força pelas montanhas ao redor, deixando tudo com um cheiro intenso de terra molhada e folhas novas. Na varanda da casa grande, o patrão se servia de um café forte, recém-coado pela governanta, enquanto folheava lentamente o jornal dobrado sobre a mesa de madeira entalhada, herança da família há 3 gerações. Os sons da manhã, o canto do bem-te-vi, o mugido distante das vacas, os passos apressados dos empregados na tulha, faziam parte da rotina, tão conhecidos quanto a própria respiração. Mas naquela manhã, algo destoava. Primeiro foi a música. Um bolero antigo, daqueles que sua esposa escutava quando ainda era viva. A melodia vinha dos fundos da casa, suave e envolvente, como se dançasse no vento. Em seguida, risos. Risos leves, juvenis, femininos. E então, o que o fez se levantar e caminhar até a lateral da varanda, passos. Ele se aproximou, parando discretamente ao lado da janela entreaberta da sala de costura. Por entre as frestas das cortinas de renda, viu sua filha mais nova, Clara, girando ao som da música, os pés descalços, o vestido simples rodando em harmonia com seus movimentos. Mas não dançava sozinha. Guiando seus passos, de mãos firmes porém gentis, estava o novo empregado da fazenda, recém-chegado do norte do estado. Miguel. Alto, moreno, olhar calmo e distante, tinha sido contratado para serviços gerais semanas antes. Dissera que precisava de trabalho e que sabia lidar com o campo. Não falará muito mais que isso. Mas ali, diante dos olhos do milionário, Miguel não parecia um homem do campo. Ele se movia com uma elegância contida, postura impecável, passos precisos, como se tivesse nascido nos palcos. O pai sentiu um nó na garganta. A lembrança da esposa dançando sozinha no mesmo cômodo, anos atrás, o atravessou como uma flecha. Clara girava de olhos fechados, sorrindo. E Miguel parecia pertencer a outro mundo. A música terminou. Clara bateu palmas, empolgada. Você dança como um profissional. Por que nunca contou? Miguel deu um meio sorriso. Porque aqui isso não importa. O campo não se impressiona com passos de dança. Clara se aproximou da vitrola, trocando o disco com entusiasmo juvenil. O pai, ainda escondido, recuou em silêncio. Algo não estava certo. Quem era realmente aquele homem? Nos dias seguintes, ele observou Miguel com mais atenção. Era educado, mas mantinha certa distância. Fazia seu trabalho com precisão e nunca reclamava. À noite, Clara desaparecia pelos fundos com ele para dançar. A governanta tentou dizer algo, mas recuou. Havia admiração em seus olhos, não crítica. O pai, orgulhoso e reservado, resistia a confrontar a filha diretamente. Mas o desconforto crescia. Uma tarde, chamou Miguel para ajudá-lo a consertar a cerca do pasto mais afastado. Caminharam juntos por entre as fileiras de café, o silêncio entre eles denso como o ar quente. Você aprendeu a dançar onde? Perguntou, de repente.
Miguel limpou o suor da testa e respondeu com naturalidade. No Rio. Estudei balé por muitos anos. Mas a vida deu voltas. Agora tô aqui. O pai franziu o senho. Aquela simplicidade escondia algo. E por que deixou tudo isso? Miguel parou, olhou para ele, depois para o horizonte. Às vezes, a vida cobra um preço por seguir o que a gente ama. A resposta não o satisfez, mas o fez pensar. Aquela frase ficou ecoando. À noite, revirou papéis antigos no escritório, buscando algo, qualquer pista. Encontrou uma fotografia em preto e branco, meio desbotada, recortada de jornal. Miguel Campos, revelação do balé contemporâneo. Era ele. Jovem, mais magro, mas com o mesmo olhar firme. Voltou para o quarto, inquieto. Ao lado da cama, ainda havia uma caixinha de música que tocava o mesmo bolero que ouvirá naquela manhã. Era da esposa. Ela também sonhara com dança. E ele, com medo do que os outros diriam, a afastou desse mundo. No domingo, a família recebeu o fazendeiro vizinho para o tradicional almoço. Durante a conversa, o visitante comentou: "Esse novo rapaz que você contratou, disseram que dançou no Municipal do Rio. Que história é essa?" O milionário desconversou, mas os comentários já circulavam. Na segunda-feira, alguns conselheiros da cooperativa o procuraram. Preocupados com a imagem da fazenda, sugeriram que afastasse Miguel. "Está se aproximando demais da menina", disseram. A governanta ouviu a conversa e entrou no escritório sem ser chamada. "Com todo respeito, o senhor está prestes a repetir o mesmo erro." Ele se virou, furioso. "Como assim?" "A dona Cecília. A senhora queria dançar. O senhor sabe disso. Mas nunca a deixou." Silêncio. Naquela noite, o milionário se levantou da cama e caminhou até o galpão. Lá estavam Miguel e Clara, dançando outra vez. Mas dessa vez, ele não os observou escondido. Encostou-se à porta e assistiu. Miguel percebeu, parou. "Senhor." O milionário levantou a mão. "Continue." Clara olhou surpresa, mas seguiu dançando. Miguel a guiou com respeito, os passos suaves como uma brisa noturna. O pai sentiu algo derreter dentro de si. Uma culpa antiga, uma saudade silenciosa. A dança da filha era a mesma da mãe. O sonho não havia morrido, apenas mudado de corpo. Quando a música terminou, ele se aproximou. "Miguel, amanhã quero que venha jantar com a gente. Temos muito o que conversar." Miguel assentiu, visivelmente surpreso. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, o milionário dormiu em paz. Ainda não sabia quem era Miguel por completo, mas começava a entender quem ele podia se tornar para sua filha, e para ele mesmo. Na manhã seguinte, o clima na fazenda Santa Helena estava mais tenso do que o habitual. A notícia de que o patrão havia convidado Miguel para jantar na casa grande se espalhou entre os empregados com a velocidade de um raio cruzando o céu. Os boatos começaram a circular pelos corredores da Tulha, na cozinha dos fundos, até alcançar os ouvidos atentos da governanta, que observava tudo com a serenidade de quem já havia visto muitos ciclos de tensão e reconciliação naquela casa. Clara, por outro lado, estava radiante. A noite anterior ainda palpitava no coração da jovem. Nunca imaginou que o pai aceitaria assistir à dança. Muito menos que convidaria Miguel para um jantar. Tentava disfarçar o entusiasmo, mas era visível em cada passo mais leve, em cada sorriso disfarçado que deixava escapar entre uma tarefa e outra. Miguel, no entanto, se preparava com reservas. Havia aprendido ao longo da vida que aproximações inesperadas sempre vinham acompanhadas de testes. Limpou as botas com mais cuidado, penteou o cabelo diante do espelho rachado de seu pequeno quarto e escolheu uma camisa limpa, azul, que contrastava com a pele morena e os olhos escuros. Naquela noite, o jantar foi servido no salão menor da casa, mais íntimo. A mesa estava posta com louça antiga de porcelana portuguesa, herança de família. Os talheres reluziam sob a luz amarelada do lustre, e uma jarra de suco de maracujá exalava frescor sobre a toalha rendada. Clara estava linda, num vestido leve de algodão branco, e a governanta supervisionava tudo em silêncio, como se cada detalhe pudesse mudar o curso da história. O milionário chegou pouco depois das 7,
com o rosto sério, mas não ríspido. Cumprimentou Miguel com um breve aceno de cabeça e sentou-se na cabeceira da mesa. O jantar foi servido em silêncio. O som dos talheres e dos copos era o único ruído presente por alguns minutos. Soube que você dançou no municipal, disse o milionário, por fim. Miguel ergueu os olhos, surpreso com a franqueza. Sim, senhor. Alguns anos atrás. Por que deixou tudo? Miguel respirou fundo. Já esperava por essa pergunta. Porque escolhi um caminho diferente. A vida me empurrou para longe do palco. Meu pai queria que eu fosse advogado. Quando não obedeci, me virei como pude. E veio parar aqui. Vim para recomeçar. Precisava de trabalho. E também, precisava fugir de algumas coisas. O silêncio se instalou novamente, mas não era hostil. Era reflexivo. Clara observava os dois, percebendo que o pai ouvia mais do que julgava. Minha esposa também sonhava com a dança, disse o milionário, mais baixo. Mas eu nunca a apoiei. Achava que era coisa de gente que não tem o que fazer. Miguel assentiu, respeitoso. Muita gente pensa assim. Mas a dança ensina disciplina, respeito, entrega. E você ensina isso para minha filha? Não, senhor. Ela é quem me ensina. A leveza, a coragem. A Clara tem algo raro. E não falo só do talento. Falo da alma dela. O milionário desviou os olhos, sentindo a sinceridade daquelas palavras o atingirem num lugar esquecido. Lembrou-se da esposa girando pelo salão com um vestido azul, descalça, rindo para ele. Riu pela primeira vez naquela noite. Depois do jantar, Clara ofereceu café, e os três foram para a varanda. A noite estava quente, e os grilos preenchiam o ar com seu canto incessante. Miguel falava com simplicidade sobre sua trajetória, os espetáculos que viu e participou, as cidades que visitou, sem exaltação, apenas como quem compartilha memórias de uma vida que ficou para trás, mas que não foi esquecida. Por que nunca tentou voltar? Perguntou Clara. Porque às vezes o mundo fecha portas que a gente não sabe como abrir de novo. E eu não sabia se ainda era bem-vindo naquele mundo. Aqui, pelo menos, eu tenho chão. A frase fez o pai de Clara se remexer na cadeira. O orgulho começava a ceder espaço a algo mais profundo, a consciência de que talvez tivesse julgado antes de conhecer. Naquela mesma noite, enquanto a casa dormia, o milionário se dirigiu ao antigo quarto de Cecília, onde guardava objetos que não tinha coragem de jogar fora. Entre eles, encontrou um caderno de anotações com letras desenhadas à mão. Eram as coreografias que a esposa tentava criar sozinha, anos atrás. Em uma das folhas, havia um esboço de um espetáculo, Chão de Minas, uma dança para quem ficou. Ele fechou o caderno devagar, emocionado. Era hora de fazer algo com aquilo. Talvez ainda desse tempo. Nos dias que se seguiram, o clima na fazenda mudou. Miguel foi autorizado a usar o salão antigo, onde antes ocorriam festas familiares, para ensaiar com Clara. Aos poucos, outras meninas da região começaram a aparecer, tímidas, curiosas. A governanta as acolheu com bolos e café, transformando o local num ponto de encontro. O fazendeiro assistia de longe, primeiro com desconfiança, depois com crescente interesse. Um dia, chegou mais cedo e viu Miguel ensinando uma menina gordinha, que mal conseguia girar. Mas ele tinha paciência. Mostrava, corrigia, encorajava. Não ria, não julgava. Tratava cada uma como uma bailarina profissional. Foi nesse dia que o fazendeiro o chamou de lado. Pensei numa coisa. E se transformássemos aquele antigo celeiro em um espaço de dança? Oficial. Para a comunidade. Miguel arregalou os olhos. O senhor fala sério. Não faço promessas vazias. Se você quiser dirigir o projeto, a fazenda banca. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, estendeu a mão. Aceito. Com uma condição. Qual? Que a primeira apresentação tenha o nome da dona Cecília. O velho homem assentiu, sem conseguir conter a emoção. Na semana seguinte, começaram as reformas. Paredes novas, espelhos, ventiladores, piso de madeira. Clara liderava os ensaios com Miguel,
e o projeto crescia a olhos vistos. A notícia correu à cidade e atraiu olhares da imprensa local. O Espaço Cultural Cecília se tornava realidade. Mas nem tudo foram flores. O fazendeiro vizinho, desconfiado, começou a plantar boatos. Disse que o projeto era só fachada, que Miguel queria se aproveitar da jovem herdeira. Disse ainda que a fazenda perderia credibilidade na cooperativa por misturar arte com negócio. O pai de Clara foi pressionado novamente, agora com mais força. Se continuar com isso, vai acabar sozinho, disseram os conselheiros. Ele se levantou na reunião e respondeu: prefiro ficar sozinho do que continuar sendo cego. Pela primeira vez em anos, vejo minha filha feliz. E se isso incomoda, o problema não é meu. Saiu da sala sem olhar para trás. A preparação para a primeira apresentação estava em curso. Miguel montava a coreografia final inspirada nos movimentos da mãe de Clara, os mesmos que viu no caderno antigo. O salão estava pronto, os convites enviados, e o pai, agora, não só assistia, ajudava. Clara, ao vê-lo carregando caixas, não conteve a surpresa. Pai, você está mesmo fazendo isso? Sua mãe esperou muito tempo por esse momento. E eu não sou homem de errar duas vezes. A manhã do grande dia amanheceu clara e quente, um típico dia de verão mineiro, com o aroma intenso do café recém-colhido preenchendo o ar. No arado das montanhas e plantações da fazenda Santa Helena, o tempo parecia se mover com um ritmo diferente daquele da cidade, mais pausado, mais sensível. O que antes fora apenas um sonho esquecido ganhava vida ali, no celeiro convertido em salão de dança, que agora ostentava cortinas vermelhas e espelhos amplos refletindo a luz do sol. Clara acordou cedo, o coração acelerado, misturando nervosismo e alegria. Ela vestia o vestido azul que usará a mãe em sua última festa, preservado com cuidado pela governanta ao longo dos anos. Miguel chegou logo depois, carregando as sapatilhas que trouxera da capital, embrulhadas com carinho num pano antigo. "Está pronta?" perguntou ele, com um sorriso discreto, mas cheio de confiança. "Estou", respondeu ela, respirando fundo e olhando para o espelho grande. A comunidade da região começava a chegar, trazendo uma mistura de expectativa e curiosidade. Moradores da pequena cidade, parentes distantes, jovens que nunca tiveram contato com a dança, todos ali para prestigiar o que prometia ser algo único. Havia algo mágico naquele ambiente, a união entre o passado e o presente, o tradicional e o novo, o campo e a cultura. O milionário assistia da porta, de braços cruzados, tentando esconder a emoção que crescia dentro do peito. Nunca imaginara que aquele momento chegaria, e agora, o medo de errar outra vez lhe apertava o coração. A apresentação começou com a música do bolero antigo, o mesmo que ouvirá pela primeira vez naquele verão, tocando da vitrola cuidadosamente restaurada. Clara entrou no palco improvisado, passos leves, mas firmes. Miguel a acompanhava, guiando com a calma e a técnica de um verdadeiro mestre. Conforme os minutos passavam, o público foi se rendendo. Sorrisos se espalhavam, os olhos brilhavam, e um silêncio respeitoso tomou conta do salão. A dança contava uma história, a história de uma família que se recusava a esquecer seus sonhos, mesmo diante das dificuldades. De repente, uma menina da plateia, que participava dos ensaios mas não faria parte do espetáculo, entrou no salão, trazendo um pequeno buquê de flores do campo. Clara o aceitou com surpresa e emoção, enquanto Miguel enxugava discretamente uma lágrima. O sucesso da apresentação trouxe não só aplausos, mas uma onda de esperança para todos ali. As mulheres da comunidade começaram a falar em criar mais oportunidades culturais para os jovens, os homens a discutir como o projeto poderia ser ampliado. Mas nem tudo estava resolvido. O fazendeiro vizinho, incomodado, decidiu intensificar suas tentativas de desestabilizar o projeto. Espalhou rumores dizendo que o espaço cultural não passava de uma tentativa de promover interesses pessoais de Miguel e Clara, ameaçando boicotar os negócios da fazenda na cooperativa regional. O milionário se viu dividido entre a necessidade de proteger o legado da família e o desejo de apoiar o sonho da filha e de Miguel. O conflito interno era evidente, o orgulho de homem de negócios contra o amor silencioso por uma causa maior. Dias depois, recebeu um bilhete anônimo com palavras ameaçadoras, não diretas, mas o suficiente para acender uma faísca de medo. Miguel, percebendo a tensão, sugeriu reforçar a segurança e manter o foco na arte.
O medo não pode vencer, disse ele, olhando firme nos olhos do patrão. Foi então que, durante uma reunião com os conselheiros da cooperativa, o milionário tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou que ampliaria o apoio ao espaço cultural, mesmo correndo riscos. Porque uma fazenda sem cultura não é fazenda, afirmou com convicção. No meio dessa turbulência, Clara e Miguel aprofundavam a amizade, trocando confidências e sonhos. Ela descobriu que Miguel era também um contador de histórias, apaixonado pelas tradições mineiras, pelas festas populares e pela música de raiz. Ele, por sua vez, se encantava com a coragem da menina que ousava desafiar o mundo conservador ao seu redor. O sucesso da apresentação não só consolidou o projeto cultural, mas fortaleceu laços invisíveis que uniam aqueles três personagens em uma trama de superação e amor. O mês seguinte trouxe não só o calor do verão, mas também uma atmosfera de transformação para a Fazenda Santa Helena e para todos os envolvidos no Espaço Cultural Cecília. O sol se punha com mais intensidade, tingindo o céu de laranja e púrpura, como se celebrasse as pequenas vitórias da família e da comunidade. Clara passava os dias imersa nos ensaios, agora com um grupo maior de jovens da região, cada um com suas histórias, medos e sonhos. Miguel assumia a direção com calma e sabedoria, sempre atento para que o ambiente fosse mais do que um espaço de dança, um refúgio, uma escola de vida. O milionário observava tudo à distância, ainda dividido entre o orgulho silencioso e as dúvidas que insistiam em acompanhá-lo. Era um homem acostumado a controlar tudo, mas ali sentia que havia algo que lhe escapava. O seu maior conflito interno se desenrolava justamente nesse terreno novo, aceitar que, por mais que tivesse conquistado riqueza e prestígio, havia coisas que não podia controlar, e precisava aprender a confiar. A governanta, sempre discreta, passou a ter um papel importante. Em uma tarde quente de terça-feira, enquanto organizava as flores na sala de visitas, ela se aproximou do milionário com um olhar sério. Senhor, a senhora Cecília estaria orgulhosa, mas também sofreria com a resistência que estão enfrentando. Ele assentiu, sem palavras. Sabia que era verdade. A cultura na região ainda era vista por muitos como um luxo desnecessário, uma distração para quem deveria trabalhar no campo. No meio dessa tensão, uma reviravolta aconteceu. Durante uma visita inesperada de um representante da prefeitura, interessado em apoiar projetos culturais na zona rural, Miguel recebeu uma proposta tentadora: expandir o espaço cultural para outras cidades vizinhas. Era a chance de transformar aquele sonho em algo maior, mas exigia um compromisso enorme. Clara ficou dividida. Queria acompanhar o projeto e ver o quanto ele podia crescer, mas sabia que isso significava deixar a fazenda e seu pai para trás, pelo menos temporariamente. O milionário, por sua vez, percebeu que precisava dar espaço para a filha voar, mas o medo da distância apertava seu coração. Você sabe que pode contar comigo, disse Miguel a Clara numa noite, enquanto ensaiavam ao luar. Mas só vai se quiser. Ninguém pode decidir por você. Esse diálogo marcou um ponto de virada para a jovem. Ela entendeu que o sucesso não seria um caminho fácil, e que cada conquista teria seu preço. No campo, a rotina se manteve intensa. A colheita do café avançava, e o calor deixava os corpos cansados, mas as noites eram preenchidas pela música e pelo movimento dos ensaios. O cheiro da terra fresca misturava-se ao som do violão e aos passos ritmados dos bailarinos. A vizinhança, no entanto, não estava disposta a aceitar a novidade com facilidade. Comentários maldosos continuavam, agora com um tom mais pesado. O milionário enfrentava pressões para desistir do projeto, ameaças veladas para manter a ordem tradicional. Em uma reunião da cooperativa, um dos homens mais influentes tentou desacreditar Miguel e Clara, acusando-os de desviar recursos da fazenda para fins pessoais. A tensão atingiu seu ápice quando uma pane elétrica inesperada atingiu o celeiro, deixando o espaço cultural às escuras na véspera de um evento importante. A suspeita de sabotagem se espalhou, mas não havia provas concretas. Miguel e Clara, mesmo abalados, decidiram não desistir. Isso só prova que estamos no caminho certo, afirmou Miguel, determinado. O milionário, diante do impasse, tomou uma decisão que surpreendeu até os mais próximos. Contratou um engenheiro local para reforçar a estrutura elétrica e melhorar a segurança da fazenda, investindo ainda mais no projeto. Enquanto isso, o vínculo entre pai e filha se fortalecia. As conversas à mesa de jantar, antes mornas e formais, passaram a ser momentos de troca verdadeira.
Ele começou a compartilhar histórias de sua juventude, das dificuldades enfrentadas para construir o império da família, e também das escolhas que o haviam afastado do que amava. Clara ouviu com atenção, entendendo que o homem sério que tinha por pai também era alguém em busca de redenção. A governanta, por sua vez, revelou a Miguel detalhes do passado da família que o milionário nunca tivera coragem de contar. Histórias de amor e sacrifício, de sonhos adiados e de segredos guardados entre as paredes antigas da Casa Grande. Essas revelações deram a Miguel mais força para liderar o projeto cultural e proteger a família que começava a chamar de sua. No final do mês, a prefeitura confirmou o apoio para a expansão do Espaço Cultural Cecília. O projeto ganhava um novo impulso, mas exigia que Clara tomasse uma decisão definitiva. Em uma noite silenciosa, sob o céu estrelado da fazenda, Clara e o milionário tiveram uma conversa franca. "Eu quero ir, pai", disse ela, com os olhos brilhando. "Quero levar a dança, a cultura, a esperança para além daqui. Mas não quero perder o que temos aqui." O milionário sorriu, com um misto de orgulho e tristeza. "Você nunca vai perder isso. E nem eu. O amor não se mede pela distância." O capítulo se encerra com a sensação de que uma nova etapa estava para começar, cheia de desafios, mas também de sonhos por realizar. O sol brilhava forte sobre a fazenda Santa Helena, anunciando o início de uma nova etapa na vida daqueles que ali viviam e lutavam por seus sonhos. A decisão de Clara de aceitar o convite para expandir o Espaço Cultural Cecília para outras cidades vizinhas trouxe à tona uma série de emoções e desafios que precisariam ser enfrentados com coragem e sabedoria. Logo nas primeiras semanas, a jovem bailarina percebeu que o caminho não seria fácil. A mudança para a cidade próxima significava deixar para trás o conforto da fazenda, o calor do convívio familiar e a segurança do lugar que a viu crescer. Mas a chama da paixão pela dança e o desejo de transformar vidas eram forças maiores do que qualquer medo. Miguel, agora diretor do projeto, assumiu a responsabilidade de coordenar o espaço cultural na fazenda, enquanto Clara preparava-se para a jornada na cidade. Ele dedicava-se incansavelmente aos ensaios, ao atendimento das famílias e ao relacionamento com a comunidade, que aos poucos ia ganhando confiança no projeto. A expansão foi recebida com entusiasmo pela prefeitura e por entidades culturais, mas também trouxe desafios burocráticos, falta de recursos e resistências locais. Em uma das reuniões com a equipe da prefeitura, Clara viu a dureza das negociações e a complexidade dos trâmites, mas não se deixou abater. "A dança é mais que movimento", disse ela, apaixonada. "É esperança, é identidade, é vida." Enquanto isso, na fazenda, o milionário encarava um conflito interno profundo. Ele sabia que, para a filha crescer, precisava deixá-la voar, mas o vazio que a ausência de Clara deixava era doloroso. Passava horas sentado na varanda, olhando as estrelas, lembrando-se dos momentos que dividira com a esposa e imaginando o que ela diria daquele novo capítulo. O trabalho na cooperativa e a administração da fazenda consumiam seu tempo, mas ele encontrava forças no projeto cultural, que agora era uma parte essencial da sua vida. Ele se dedicava a manter a harmonia entre os interesses da família, da fazenda e da comunidade, sempre buscando equilíbrio. No meio dessa rotina intensa, uma notícia inesperada chegou. O espaço cultural na cidade sofrerá uma tentativa de vandalismo. Pichação nas paredes e danos ao mobiliário deixaram todos abalados. Clara, mesmo abalada, reuniu a equipe para reorganizar e continuar o trabalho. "Não podemos deixar que o medo nos paralise", disse ela, com determinação. "Nosso propósito é maior do que qualquer obstáculo." Essa atitude inspirou todos ao redor, fortalecendo os laços e a união em torno do projeto. Miguel organizou uma campanha de apoio e arrecadação, que mobilizou a comunidade da fazenda e da cidade. Ao longo dos meses seguintes, Clara enfrentou obstáculos significativos: a distância da família, as exigências do projeto e a constante pressão para provar seu valor em um ambiente novo e competitivo. Cada vitória vinha acompanhada de cansaço e saudade. Miguel, por sua vez, teve que lidar com o aumento das responsabilidades e a resistência crescente de alguns moradores da região, que ainda viam o projeto com desconfiança. O milionário continuava a ser alvo de críticas veladas, mas sua postura firme e justa o mantinha no controle. Nesse período, a governanta revelou a Miguel uma antiga carta escrita pela esposa do milionário, destinada a Clara, nunca entregue. Na carta, ela expressava seu desejo de que a filha encontrasse sua verdadeira vocação e fosse feliz,
independentemente das expectativas familiares. Esse documento emocionou profundamente Miguel, que compartilhou a descoberta com Clara durante uma visita surpresa à cidade. O encontro trouxe conforto e renovou as forças da jovem bailarina. Enquanto isso, na fazenda, uma festa tradicional da região aproximava-se, a festa de São João, com suas comidas típicas, quadrilhas e música ao vivo. O espaço cultural preparava uma apresentação especial, com todas as alunas, para celebrar a cultura local e reafirmar a presença do projeto na comunidade. O milionário, mesmo cético a princípio, decidiu participar ativamente dos preparativos, ajudando na decoração e incentivando os jovens. O ambiente mudou, as resistências foram dando lugar à curiosidade e, depois, ao apoio. No dia da festa, o espaço cultural estava repleto de luzes coloridas, bandeirinhas e aromas irresistíveis de canjica, pamonha e queijo fresco. A música ecoava, e os passos de dança contavam histórias de luta e superação. Clara, que havia voltado para a fazenda para a ocasião, liderou a apresentação com uma emoção que contagiou a todos. No público, o milionário sentiu um orgulho silencioso, quase palpável, misturado à certeza de que aquele sonho valia cada esforço. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. No entanto, mesmo nesse momento de celebração, uma notícia preocupante chegou. Uma grande seca ameaçava a região, colocando em risco a safra do café e, consequentemente, a estabilidade financeira da fazenda. Essa nova adversidade trouxe um peso extra para o milionário, que precisaria encontrar soluções para garantir o sustento da família e o futuro do projeto cultural. Ao mesmo tempo, Clara recebia uma proposta para participar de um renomado festival de dança na capital, uma chance única para mostrar seu talento e ampliar ainda mais o impacto do espaço cultural Cecília. Essa oportunidade, porém, exigiria que ela ficasse meses longe da fazenda e de Miguel, que se tornará seu maior apoio e confidente. A jovem enfrentava mais uma vez o dilema entre o amor, o compromisso e o sonho, consciente de que cada escolha implicaria sacrifícios pessoais. Miguel, por sua vez, preparava-se para assumir o comando total do projeto na fazenda, sentindo a responsabilidade crescer a cada dia. Ele sabia que seu papel era fundamental para manter vivo o legado da esposa do milionário e o sonho que agora compartilhavam. Nessa fase, os personagens mostram sua complexidade. O milionário enfrenta seu orgulho e medo, Clara desafia seus limites e abraça coragem, Miguel luta para unir passado e futuro com sabedoria. O futuro permanece incerto, mas o vínculo entre eles se fortalece, guiado pela dança, pela cultura e pelo amor que os une. A capital vibrava com a movimentação típica de um grande evento cultural. O Festival de Dança, considerado um dos mais importantes da região sudeste, atraía grupos de todo o país. Clara, com o coração apertado, sabia que estava prestes a dar um passo decisivo em sua vida e na história do espaço cultural Cecília. No dia da apresentação, o teatro estava lotado. As luzes baixas, a acústica perfeita, o cheiro das cortinas de veludo, tudo criava uma atmosfera quase mágica. Clara sentiu o frio na barriga, aquela mistura de ansiedade e excitação que só os grandes momentos proporcionam. Miguel, que a acompanhava nos bastidores, segurava sua mão com firmeza, transmitindo a confiança que ela tanto precisava. O milionário, embora não estivesse presente fisicamente, enviará uma mensagem de apoio, mostrando que, mesmo à distância, estava ao lado da filha. Quando as cortinas se abriram, Clara dançou com toda a paixão que acumulara durante meses de ensaios, guiando o público pela história da cultura mineira, pelas tradições do interior, pelos sentimentos que só a dança consegue expressar. A plateia reagiu com emoção, aplausos prolongados e lágrimas discretas. Naquele momento, Clara sentiu-se não apenas uma bailarina, mas uma porta-voz de um sonho coletivo, de uma história que transcendia gerações. Porém, logo após o espetáculo, uma conversa reservada com os organizadores revelou um convite inesperado, uma bolsa para estudar dança em uma escola internacional renomada, um passo que poderia alçar sua carreira a um patamar mundial. Esse convite trouxe um turbilhão de emoções e dúvidas. Aceitar significava abrir mão, pelo menos temporariamente, do espaço cultural Cecília e da proximidade com sua família, especialmente com Miguel, que havia se tornado seu maior apoio e parceiro na luta diária. A pressão aumentava, assim como a expectativa dos outros personagens, que viam nela a esperança de transformar o projeto em algo ainda maior.
Enquanto Clara ponderava, Miguel enfrentava seus próprios desafios. A resistência de alguns moradores da fazenda se intensificava, questionando sua liderança e o uso dos recursos para o projeto cultural. O milionário, embora orgulhoso, sabia que precisava manter o equilíbrio para não comprometer a estabilidade da família e da fazenda. A tensão culminou em uma reunião decisiva, onde Miguel expôs com clareza suas intenções, defendendo o valor cultural e social do projeto. Sua eloquência e sinceridade conquistaram muitos, mas não todos. A relação entre Clara e Miguel, que vinha se fortalecendo, passou por momentos delicados. A possibilidade da partida de Clara mexia com ambos, trazendo sentimentos contraditórios de esperança, medo e insegurança. No meio desse turbilhão, a governanta apresentou uma antiga fotografia da família, onde a esposa do milionário aparecia ao lado de Miguel, sorrindo com cumplicidade. A imagem trouxe uma sensação de continuidade e inspiração para todos. No final do mês, Clara tomou sua decisão. Aceitaria a bolsa, encarando o desafio de expandir seus horizontes, mas mantendo vivo o compromisso com o espaço cultural Cecília e com aqueles que a apoiavam. A despedida na fazenda foi marcada por abraços apertados, olhares carregados de emoção e promessas de reencontros. O milionário revelou seu lado mais vulnerável, reconhecendo que, apesar do orgulho, sentia medo da ausência da filha. Clara partiu, levando no coração o amor da família e a esperança de construir um futuro brilhante para todos. O avião que levava Clara para a capital cortava as nuvens, enquanto ela observava pela janela as vastas paisagens que lentamente ficavam para trás. Era o início de uma nova fase, cheia de incertezas e expectativas. A excitação pelo desafio da bolsa de estudos misturava-se à saudade antecipada da família, da fazenda e do espaço cultural Cecília, que havia sido seu lar e seu refúgio. Ao chegar na cidade grande, Clara foi recebida por uma mistura de sons, cheiros e sensações completamente diferentes da calma do interior. O ritmo acelerado, as luzes brilhantes e a diversidade cultural a deixavam ao mesmo tempo fascinada e um pouco perdida. O cheiro do café fresco das cafeterias, o barulho constante dos carros e a energia das pessoas criavam uma atmosfera que exigia adaptação. As primeiras semanas foram de intenso aprendizado. As aulas exigiam disciplina e técnica, mas também criatividade e autenticidade. Clara mergulhava nos estudos com afinco, determinada a aproveitar cada oportunidade. Porém, a distância trouxe também a percepção do quanto sentia falta das raízes, do calor humano e do apoio de Miguel e do milionário. Enquanto isso, na fazenda, Miguel assumia completamente a coordenação do espaço cultural. Ele lidava com as pressões da comunidade, as demandas da prefeitura e as dificuldades de manter o projeto funcionando com recursos limitados. Sua motivação principal era garantir que o legado da esposa do milionário e o sonho de Clara continuassem vivos. O milionário, por sua vez, sentia o peso da ausência da filha e a responsabilidade de equilibrar os negócios da fazenda com o apoio ao projeto cultural. Ele visitava o espaço sempre que possível, participando das reuniões e oferecendo suporte financeiro e estratégico. A relação entre Miguel e o milionário, antes marcada por uma certa distância hierárquica, transformava-se em uma parceria baseada em respeito mútuo e na paixão pela cultura e pela família. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando Clara recebeu uma mensagem urgente. Uma crise na fazenda, causada pela seca prolongada, ameaçava o futuro da colheita e, consequentemente, a sobrevivência do projeto cultural. O milionário estava preocupado, mas mantinha a postura firme. Clara, mesmo longe, sentiu o peso da responsabilidade e decidiu agir. Com a ajuda de Miguel e da governanta, começaram a buscar soluções para mitigar os efeitos da seca. Investiram em sistemas de irrigação mais eficientes, buscavam parcerias e promoviam campanhas de conscientização na comunidade. Durante esse período, Clara vivenciou outra descoberta importante: a importância da resiliência e da capacidade de se reinventar diante das adversidades. A experiência na capital, o convívio com outros artistas e professores, e as dificuldades enfrentadas na fazenda reforçaram seu crescimento pessoal e profissional. Em um momento de vulnerabilidade, Clara compartilhou suas dúvidas e medos com Miguel durante uma videochamada. Ele ouviu com atenção, oferecendo palavras de conforto e incentivo, reafirmando que aquela distância era apenas temporária e que o futuro reservaria grandes conquistas. Enquanto isso, o milionário enfrentava suas próprias batalhas internas. O orgulho e o desejo de controle entravam em conflito com a necessidade de confiar nos outros e aceitar que mudanças eram inevitáveis.
A governanta, sempre sensível aos humores da família, propôs organizar um encontro para fortalecer os laços entre todos, promovendo uma confraternização no espaço cultural. A ideia foi aceita com entusiasmo, apesar dos desafios logísticos. Na semana da confraternização, a fazenda ganhou uma energia diferente. O aroma das comidas típicas, a decoração colorida com fitas e bandeirinhas, o som da música ao vivo, tudo criava um clima de esperança e união. Durante a festa, o milionário, Miguel e Clara trocaram histórias, planos e sonhos. Foi um momento de reconhecimento das dificuldades superadas e da certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo. No entanto, uma pequena reviravolta deixou todos surpresos. Um antigo rival do milionário apareceu na festa, oferecendo uma proposta de parceria que parecia vantajosa, mas que levantava suspeitas sobre suas reais intenções. A tensão aumentou, e o milionário teve que usar toda a sua experiência para avaliar a proposta sem comprometer seus valores e o futuro da família. Enquanto isso, Clara, ao final da festa, sentiu-se renovada, pronta para continuar a jornada que havia começado meses atrás, sabendo que a verdadeira força vinha do amor e da confiança daqueles que acreditavam nela. A presença do antigo rival na festa da fazenda não passou despercebida. Seu sorriso largo e palavras polidas escondiam interesses que muitos no entorno conheciam, mas que ainda não eram totalmente claros para o milionário e sua equipe. A proposta que ele ofereceu parecia uma oportunidade para superar a crise da seca que castigava a região, mas também levantava dúvidas profundas. No dia seguinte, o milionário convocou uma reunião restrita, envolvendo Miguel, a governanta e Clara, que ainda estava na capital, por chamada de vídeo. A conversa foi intensa e cheia de questionamentos. "Precisamos analisar essa oferta com cautela", alertou Miguel. "Parece boa demais para ser verdade, e temos que preservar a independência do projeto e da fazenda." Clara, apesar da distância, sentia-se parte daquela decisão. Sabia que a escolha feita ali poderia definir o futuro da fazenda, da cooperativa e do espaço cultural. Sua opinião foi firme: não podemos comprometer nossos valores por uma solução rápida. A cultura e a família são a base de tudo o que construímos. Após muita reflexão, decidiram buscar alternativas que não envolvessem aquela parceria duvidosa. Investiram em uma estratégia conjunta para atrair investimentos públicos e privados, aproveitando a visibilidade crescente do projeto cultural e o prestígio da família. O milionário usou sua influência para fortalecer a cooperativa de café, promovendo a adoção de técnicas sustentáveis e tecnologias de irrigação moderna, com o apoio de especialistas convidados. A fazenda passou por transformações visíveis: novos equipamentos, viveiros de mudas nativas e melhorias na infraestrutura que tornavam a propriedade mais eficiente e alinhada com os desafios ambientais. Enquanto isso, Clara, na capital, aproveitava as aulas, os workshops e as conexões feitas no meio artístico para projetar um futuro ainda mais amplo para o espaço cultural Cecília. Sabia que o desafio seria equilibrar o crescimento profissional com o compromisso emocional que tinha com a família e a fazenda. A distância aproximava e fortalecia os laços com Miguel, que acompanhava cada conquista dela com admiração. Eles compartilhavam planos, dúvidas e sonhos em longas conversas pelo telefone, onde a dança e a cultura eram sempre o ponto central. Na fazenda, o milionário passou a dedicar mais tempo a visitar as plantações e a conversar com os trabalhadores, aprendendo detalhes que antes lhe escapavam. Essa mudança de postura gerou respeito e criou uma nova atmosfera de colaboração. Um dos desafios mais complexos surgiu quando a cooperativa enfrentou problemas na logística para escoar a produção do café, devido às condições precárias das estradas locais. O milionário mobilizou contatos na prefeitura para acelerar obras e melhorias, demonstrando que o poder da ação coletiva era fundamental. Miguel organizou um mutirão na comunidade para ajudar na manutenção das estradas de terra, mostrando que, mesmo pequenos gestos, tinham impacto significativo. A participação dos moradores reforçou o sentimento de pertencimento e colaboração. Em meio a tudo isso, a governanta, que sempre fora uma presença silenciosa, revelou um talento inesperado para a organização de eventos e captação de recursos, tornando-se uma peça-chave no crescimento do projeto cultural. Essa revelação trouxe uma pequena reviravolta, pois sua dedicação e competência surpreenderam até mesmo o milionário, que passou a valorizá-la ainda mais, reconhecendo que o sucesso da família dependia da força do coletivo. Enquanto o espaço cultural continuava a crescer, algumas alunas ganharam destaque em competições regionais, mostrando que o trabalho árduo estava começando a dar frutos concretos. As vitórias eram comemoradas,
mas acompanhadas de muito treino e disciplina. Em uma dessas competições, Clara conseguiu se conectar com professores internacionais que demonstraram interesse em ampliar o intercâmbio cultural, abrindo portas para novas oportunidades. Ao mesmo tempo, o milionário passou a participar mais ativamente dos eventos culturais, percebendo que a dança e a arte tinham um poder de transformação que ia além do financeiro e do social. Sua relação com Miguel se fortaleceu, consolidando uma parceria que unia experiência e paixão, tradição e inovação. Porém, a sombra da antiga proposta continuava presente, com algumas pessoas tentando semear desconfiança e intrigas para enfraquecer o projeto e tirar proveito da situação. Miguel e Clara aprenderam a lidar com essas adversidades, reforçando a importância da transparência, da comunicação e do apoio mútuo. A convivência, mesmo que à distância, trouxe para Clara uma nova maturidade, um entendimento profundo do que significava lutar por um sonho coletivo. Na fazenda, as mudanças visíveis no ambiente refletiam as transformações internas dos personagens. A terra, antes seca e castigada, ganhava vida. A comunidade, antes cética, tornava-se parte ativa de uma história de superação. Cada conquista vinha acompanhada de desafios, e cada vitória exigia sacrifícios, noites mal dormidas, dúvidas, renúncias pessoais. Mas o resultado era visível, palpável, e trazia um senso de propósito que motivava todos a seguir em frente. A cultura local, com suas festas, culinária, música e tradições, continuava a ser a alma do projeto, influenciando decisões e fortalecendo os laços entre os personagens. Naquele cenário, a dança não era apenas um espetáculo, mas um fio que ligava passado, presente e futuro. Com o retorno de Clara à fazenda após meses na capital, uma nova etapa se anunciava para todos. Ela trazia na bagagem não apenas o aprendizado técnico, mas também uma visão ampliada, cheia de ideias para expandir o espaço cultural Cecília e fortalecer a cooperativa de café. O reencontro com Miguel foi carregado de emoção e cumplicidade. Ambos sabiam que o desafio agora seria transformar o potencial em realidade, enfrentando obstáculos concretos com persistência e estratégia. Logo no primeiro dia, Clara percebeu que o ambiente tinha mudado. A seca havia dado lugar a um verde tímido, resultado dos esforços para implementar sistemas de irrigação eficientes e do trabalho coletivo da comunidade. O cheiro da terra úmida, misturado ao aroma doce do café recém-colhido, trouxe uma sensação de esperança e renovação. A fazenda respirava um novo ritmo, mas as dificuldades estavam longe de terminar. A concorrência no mercado do café era acirrada, e o prestígio cultural do projeto enfrentava a resistência de grupos que não viam com bons olhos o crescimento da iniciativa. Clara e Miguel começaram a trabalhar em um grande evento para apresentar os resultados do projeto, buscando angariar novos apoiadores e mostrar a força da cultura local como motor de desenvolvimento. Enquanto isso, o milionário enfrentava uma pressão inesperada, uma crise financeira decorrente de investimentos que não renderam como esperado em outras áreas da fazenda. Essa situação exigiu dele uma postura firme e transparente, convocando conselheiros e especialistas para buscar soluções. A tensão crescia, mas também servia para unir ainda mais a família e a equipe. A governanta assumiu um papel de mediadora, garantindo que o diálogo fosse construtivo e que o foco permanecesse no objetivo comum. Uma nova reviravolta surgiu quando uma proposta de patrocinadores internacionais foi apresentada para o espaço cultural, mas com a condição de influenciar o conteúdo artístico, priorizando estilos que não tinham relação com a tradição local. Esse dilema colocou Clara e Miguel diante de uma escolha difícil: aceitar o investimento que garantiria a expansão do projeto ou manter a integridade cultural que era a essência da iniciativa. A decisão não foi simples. Depois de longas discussões, optaram por preservar a identidade cultural, rejeitando a oferta, mesmo sabendo que isso significaria dificuldades financeiras a curto prazo. Esse gesto reforçou a credibilidade do projeto na comunidade e entre parceiros locais, mas exigiu ajustes nos planos e mais empenho para garantir a sustentabilidade. Em meio a esses desafios, Clara descobriu um talento inesperado: a capacidade de liderar e inspirar não só no palco, mas também fora dele. Organizou oficinas, palestras e encontros que envolviam jovens e idosos, promovendo uma troca rica entre gerações. Miguel, por sua vez, passou a desenvolver programas de capacitação para os trabalhadores da fazenda, incentivando a profissionalização e a valorização do trabalho rural. O milionário, mesmo diante da crise, encontrou força para investir em melhorias estruturais, apoiando iniciativas de inovação que prometiam modernizar a produção sem perder o vínculo com a tradição.
Um dos momentos mais marcantes foi a inauguração da nova sede do Espaço Cultural Cecília, uma construção que unia elementos arquitetônicos regionais com tecnologias sustentáveis, simbolizando o equilíbrio entre passado e futuro. A inauguração foi um evento grandioso, reunindo toda a comunidade, autoridades locais, artistas e apoiadores. O cheiro das comidas típicas, o som dos instrumentos tradicionais e a emoção no olhar de cada participante tornaram aquele dia inesquecível. Durante o evento, Clara recebeu um convite especial para participar de um festival internacional de dança, reforçando seu reconhecimento crescente no meio artístico. No entanto, uma pequena crise pessoal a fez questionar suas escolhas. A pressão dos compromissos, a saudade da família e o desejo de permanecer fiel às suas raízes geravam um conflito interno que a acompanhava diariamente. Miguel percebeu essa vulnerabilidade e ofereceu seu apoio, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. Juntos, entenderam que o sucesso não era apenas externo, mas também um processo de equilíbrio emocional. No final daquele ano intenso, a Fazenda e o Espaço Cultural estavam mais fortes, mais unidos, prontos para enfrentar os próximos capítulos de uma história que prometia ser grandiosa. O sol da manhã iluminava a vasta extensão da fazenda, tingindo as folhas do café com tons dourados e refletindo o brilho nos olhos de quem ali caminhava. Clara respirou fundo o ar fresco, sentindo o aroma doce das flores misturado ao perfume terroso da plantação recém-regada. Era uma manhã que carregava promessas, memórias e a sensação de que, enfim, os esforços tinham começado a florescer. Depois de meses dedicados à sua carreira na capital e no exterior, Clara estava de volta à fazenda que a havia formado. Cada canto daquele lugar guardava histórias de luta, aprendizado e superação. Agora, com sua experiência ampliada e a paixão intacta, ela sentia-se preparada para liderar o Espaço Cultural Cecília em um novo capítulo. Miguel a esperava na varanda da casa grande, com um sorriso caloroso que sempre conseguia acalmar as ansiedades dela. Os olhos dele brilhavam com a mesma mistura de orgulho e ternura que sempre haviam caracterizado a relação deles. "Senti falta daqui", disse Clara, aproximando-se devagar, com o coração acelerado. "E de vocês?" Miguel abriu os braços, e naquele abraço, eles selaram não apenas a amizade, mas um pacto silencioso de compromisso com o futuro. Enquanto caminhavam pelo jardim, observando as transformações que haviam ocorrido durante sua ausência, Clara percebeu o quanto a fazenda havia mudado, para melhor. As técnicas de irrigação que o milionário incentivara, a adoção de práticas sustentáveis pela cooperativa, o envolvimento da comunidade com o projeto cultural, tudo refletia um esforço conjunto que, apesar das dificuldades, estava dando frutos. Naquela mesma manhã, uma reunião importante estava marcada para discutir os próximos passos da cooperativa e do espaço cultural. O milionário, que há tempos assumirá uma postura mais ativa e humilde, mostrava-se empenhado em ouvir e aprender com Miguel e Clara. Sentados ao redor da mesa da sala de reuniões, que ainda carregava os sinais da rusticidade da fazenda, madeira polida e detalhes em ferro forjado, eles traçavam planos para o futuro. "Precisamos consolidar o projeto cultural como um patrimônio da região", afirmou o milionário com convicção. "Isso vai garantir recursos e proteção para o que construímos." Clara concordou, lembrando que aquele reconhecimento oficial representaria não só uma vitória, mas uma segurança para as futuras gerações. O caminho, contudo, não seria fácil. A resistência de grupos tradicionais e interesses econômicos contrários ainda representava um obstáculo real. Eles sabiam que precisariam de estratégias claras para enfrentar essa batalha. Durante as semanas seguintes, os preparativos para a cerimônia de reconhecimento ganharam ritmo. Cada detalhe era cuidadosamente planejado. A decoração, que exaltava elementos culturais locais, o cardápio, que trazia os sabores típicos da região, e a programação artística, que reunia tanto os alunos do espaço cultural quanto artistas convidados. Clara sentia a pressão crescer, mas também a satisfação de ver o que era, no passado, um sonho distante se tornar realidade concreta. Em suas aulas, ela insistia na importância da dedicação, do respeito à cultura e do trabalho em equipe. Miguel, por sua vez, continuava seu papel de ponte entre a fazenda e a comunidade. Organizou mutirões para a manutenção das estradas de terra, garantiu apoio para a capacitação dos trabalhadores e incentivou a participação dos moradores nas decisões. O milionário, apesar das cobranças e da cobrança interna, mantinha uma postura firme. Em momentos de vulnerabilidade, que raramente deixava transparecer, buscava no silêncio da noite forças para seguir em frente.
Na noite que antecedeu a cerimônia, Clara caminhou pelo salão do espaço cultural. As paredes estavam adornadas com fotos que contavam a história daquele lugar, crianças aprendendo a dançar, a colheita do café, encontros comunitários. Sentiu um nó na garganta e um sorriso tímido. "Você está pronta?" perguntou Miguel, entrando silenciosamente. "Nunca estive tão nervosa", respondeu, olhando para ele com sinceridade. "Isso é bom. Significa que você se importa." No dia do evento, a praça central da cidade estava decorada com bandeirinhas coloridas e flores silvestres. Moradores, autoridades locais, artistas e convidados especiais formavam uma multidão animada e curiosa. O discurso do prefeito ressaltou a importância do projeto para a economia e cultura locais, destacando o empenho da família e da comunidade. A entrega do certificado que declarava o Espaço Cultural Cecília como patrimônio cultural da região foi um momento de emoção, acompanhado por aplausos calorosos. Clara subiu ao palco para agradecer. As palavras saíram carregadas de emoção e humildade. "Este não é um sonho só meu, nem da minha família. É o sonho de toda uma comunidade que acredita na força da cultura, do trabalho e do amor à terra. Que possamos continuar juntos, dançando, aprendendo e crescendo." Miguel segurou a mão dela discretamente, e o milionário a observava com orgulho visível, um homem que finalmente reconhecia não só o valor da filha, mas de quem a ajudara a crescer. À noite, a festa tomou conta do salão do espaço cultural. A música tradicional ecoava, convidando todos a dançar. Clara sentiu cada passo como uma celebração da vida, do esforço e da esperança. Enquanto rodopiava no meio do salão, os olhos de Miguel encontraram os dela, transmitindo cumplicidade e um futuro promissor. O milionário, ao lado da governanta, sorria com a satisfação de quem via a história se completar. Após a festa, veio um momento de conversa íntima entre o milionário e Miguel. Aquele era o instante em que palavras antes não ditas vieram à tona. "Eu sempre desconfiei do seu potencial", confessou o milionário. "Mas ver você aqui, ensinando minha filha, cuidando da fazenda e da família, me fez entender o homem que você é. Não um empregado, mas um parceiro." Miguel sentiu uma mistura de alívio e gratidão. As barreiras caíram, e um respeito genuíno nasceu. "Obrigado por confiar", respondeu ele. "Acredito que juntos podemos fazer muito mais." Os meses seguintes foram de crescimento contínuo. Clara assumiu um papel ainda maior na organização de festivais e intercâmbios culturais, trazendo artistas e professores que enriqueceram o espaço. A fazenda adotou práticas agrícolas inovadoras e sustentáveis, valorizando a produção orgânica e criando um selo de qualidade reconhecido. Mas o sucesso não veio sem custos. Clara enfrentou noites em claro, momentos de dúvida e a saudade da família quando estava longe. Miguel se dedicava até o limite, equilibrando o trabalho com a vida pessoal. O milionário, apesar do poder e da influência, aprendeu a lidar com a vulnerabilidade que o tempo trouxe, aceitando ajuda e partilhando responsabilidades. No íntimo, Clara lidava com o conflito entre seguir seu caminho artístico pelo mundo e permanecer junto à família, enraizada na fazenda e na cultura local. Essa batalha interna fazia crescer, amadurecer e, principalmente, escolher com o coração. Uma noite, sentados ao redor da fogueira na fazenda, os quatro, Clara, Miguel, o milionário e a governanta, compartilharam histórias, risos e planos. As chamas iluminavam os rostos cansados, mas felizes, e o céu estrelado parecia abençoar aquela união. Clara olhou para Miguel e disse: "Aprendi que o verdadeiro sucesso não é o que mostramos para o mundo, mas o que carregamos dentro. É o amor, a amizade, a certeza de que não estamos sozinhos." Miguel concordou, e o milionário, emocionado, completou: "Vocês me ensinaram a ver além do que os olhos mostram. Vocês são minha família, minha esperança." A governanta sorriu, lembrando que muitas vezes a força vem dos detalhes mais simples, das pequenas conquistas diárias. Nos dias que se seguiram, o Espaço Cultural Cecília tornou-se uma referência nacional, com convites para participar de projetos maiores e parcerias que ampliavam os horizontes da cultura local. A fazenda florescia, unindo tradição e inovação, mostrando que era possível respeitar o passado sem medo do futuro. E, no centro de tudo, estava a dança, expressão da alma, elo entre gerações e caminho para a transformação.
Clara, Miguel e o milionário entenderam que a verdadeira riqueza não estava nas posses, mas na capacidade de olhar o outro com respeito e amor. A história, que começara com um simples olhar curioso, observando um empregado ensinar a filha a dançar, terminava com uma família unida, uma comunidade fortalecida e um futuro cheio de promessas. Eles tinham descoberto que, quando as pessoas se encontram de verdade, a magia acontece, e o impossível se torna possível. Fim. Se você chegou até o final, comente raiva, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.